Oi, eu me chamo Larissa Tsá, mas pode me chamar de Lari. E eu estou começando esse vídeo mais assim, porque como o Setembro Amarelo chegou, e ano passado eu fui muito ajudada pela campanha do Setembro Amarelo, eu resolvi contar a minha história, só que não é fácil, porque a minha história é tão pessoal, e de repente eu tô aqui, né, mas enfim, vamos lá. Se eu for contar toda a história, esse é o primeiro vídeo, tá bom? Não cabe tudo em um vídeo só. Mas ok. Há alguns anos, quando eu era adolescente, a minha avó, ela veio morar aqui com a gente porque ela estava com depressão. As minhas duas avós, elas têm depressão. Então, geneticamente falando, eu tenho uma predisposição a doenças desse tipo, porque sim, depressão é uma doença, tá? Depressão é uma doença, fique sabendo disso. Pode sim ser agravado por questões espirituais? Eu creio que sim, mas antes de mais nada, depressão é uma doença. E durante essa época em que ela veio, juntou com a fase da adolescência e muito difícil a situação. Eu lembro que eu não sabia para que eu tinha nascido, para que eu tinha vindo para esse mundo, eu não via necessidade na minha existência. E eu comecei a me isolar de todo mundo. Foi nessa época mais ou menos que eu ganhei o apelido de metida, porque eu só vivia dentro dos livros, eu não queria conversar com ninguém, eu era muito fechada, eu me sentia muito sozinha. Na verdade, eu sentia como se não houvesse espaço em lugar nenhum para mim. Eu sabia que os meus pais me amavam, então papai e mamãe, quando assistirem esse vídeo, sim, eu sempre soube do amor de vocês, mas eu não sentia que eu tinha um espaço nessa terra. Então, eu comecei a chorar muito, eu só sabia chorar, e eu chorava escondida, obviamente. Eu ia para os cultos e lá na igreja a gente tinha uma escada, e eu ficava naquela escada chorando durante os cultos. E eu comecei a fazer uma oração que eu nem digo pra ninguém. Eu orava para que Deus me levasse, porque Ele tem um poder sobre a morte e sobre a vida. E na época eu tinha medo do inferno, então eu nunca cogitei suicídio, tá bom? Mas eu pedia para que Ele me levasse, porque eu não tinha razão, eu não via razão na minha vida. Eu não via. Até que um certo dia, no mês de outubro, era aniversário da minha mãe e ia ter uma surpresa na casa de uma das irmãs, da irmã do Carmo, pra ela. Então, o meu papel era ir pra igreja, de lá a gente ia pra casa dela e fazer a surpresa. O meu plano era, eu vou e eu volto, porque eu queria voltar pra casa chorando, pra chorar. Eu lembro que eu estava em período integral, então eu dormia às 10, eu dormia chorando, acordava às 4 da manhã, que aí dava tempo dos olhos desincharem e eu estudava um pouco mais. Mas justamente nessa noite do aniversário da minha mãe, você pode acreditar ou não no que eu vou falar agora, mas eu cheguei no finalzinho do culto porque eu não estava com vontade de ver ninguém. O pregador, nunca vi aquele homem na minha vida, ele ia entregando, ele ia finalizando a mensagem e ele me chamou. Eu nunca fui pra frente com tanta raiva igual eu fui naquele dia. Na verdade, na hora que fala tá na frente eu já tô lá, mas nesse dia eu não queria ir. Então ele falou assim, Deus está me mostrando que o diabo está querendo te destruir pela sua mente, mas Deus não vai deixar. Eu lembro que os meus pais ficaram muito assustados, eu lembro que a Chiquinha que trabalhava aqui em casa também, porque, cara, eu escondia que eu não estava bem. Eu não sabia como pedir ajuda. Na época a gente não falava de psicólogo, que o psicólogo era a gente que estava meio biruta das ideias. E eu não sabia o que eu tinha. Até hoje eu não tenho um diagnóstico, eu tinha isso. Eu simplesmente não sabia, eu sabia que eu passei muito tempo chorando. Eu lembro, por exemplo, que tinha noites em que eu deitava chorando, e esse foi o período que eu mais conheci Jesus, mas eu me apeguei com Jesus, ele era a minha âncora, e eu deitava chorando e era como se Jesus, ele sentasse na cama junto comigo ali e afagasse meus cabelos.
porque eu não sabia como pedir ajuda, eu não sabia a quem recorrer. Eu não sabia. E assim, a situação aqui em casa tava tão assim que eu acho que eu tinha até medo de falar e os meus pais ficarem piores, sabe? Que já estava. Mas enfim, naquela noite, parece que uma luz assim abriu na minha frente e eu, poxa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu estou me deixando ser abatida. E então as coisas começaram a mudar. Eu não vou dizer pra você que eu melhorei 100% ali. Na verdade, a minha pior crise foi ano passado. Foi mais curta, mas foi a pior. Só que o que eu quero te dizer é, aproveitando o Setembro Amarelo, se tem alguém que você vê que está muito isolado, presta atenção nessa pessoa. Você não precisa ter conselhos. Você não precisa ter um versículo assim, pá, da hora. A não ser que o Espírito Santo te mostre um, mas se não, só escuta ou então deixa a pessoa chorar, porque às vezes nem falar a gente sabe, é só chorar mesmo e pôr tudo aquilo pra fora. Porque quando essa tristeza vem, a maior vitória é levantar da cama. Quem dirá falar alguma coisa? E se você se identificou com esse relato de tristeza profunda, graças a Deus que eu não chorei no outro vídeo, porque no outro que eu gravei eu estava chorando. E eu não sei cortar vídeo no meio. Se você se identificou, não hesite em buscar ajuda, não hesite em pedir, em falar, gente, eu não tô bem, não hesite. Olha, não tenha medo das pessoas, isso é vitimismo, isso é mimimi, só fala, porque aqui é o nosso maior campo de batalha. Aqui. Busca ajuda. E no próximo vídeo eu conto pra falar o restante da história pra vocês. É mais pesado um pouco, mas enfim, é isso. Hoje eu tô bem, hoje eu tô muito bem, graças a Deus. E se você assistiu esse vídeo até aqui, digita aí embaixo #Setembro Amarelo. E perdão por não estar com aquela alegria toda, mas é porque é muito pessoal isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido e muito obrigada por estarem comigo aqui. Beijo pra vocês e tchau!